Olá, amigos. A gente escolheu para estudar esse livrinho aqui de Emmanuel, Que é Pão Nosso. E nesse livrinho aqui, como vocês conhecem bem, né, ele faz comentários a respeito de trechos do Evangelho. Então, a gente costuma dizer que quando a gente está lendo esse livrinho, a gente está estudando o Evangelho de Jesus com Emmanuel. E nós separamos uma lição aqui que nós consideramos muito boa. Se encaixa assim, na questão do aumento da consciência nossa para com a realidade do Espírito, para com a realidade dos dias que nós vivemos hoje. Então, eu vou ler e, à medida que a gente for lendo, a gente vai conversando com vocês e a gente espera que isso seja útil para todos. Tá? Então, vamos lá. A lição é o capítulo 78 e tem o título Segundo a Carne. Emmanuel faz o comentário desse trecho de Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Paulo. Para quem vive segundo a carne, isto é, de conformidade com os impulsos inferiores, a estação de luta terrestre não é mais que uma série de acontecimentos vazios. Em todos os momentos, a limitação ser-lhe-á fantasma incessante. Cérebro esmagado pelas noções negativas, encontrar-se-á com a morte a cada passo. Para a consciência que teve a infelicidade de esposar concepções tão escuras, não passará a existência humana de comédia infeliz. No sofrimento, identifica uma casa adequada ao desespero. No trabalho destinado à purificação espiritual, sente o clima de revolta. Não pode contar com a bênção do amor, porquanto, em face da apreciação que lhe é própria, os laços afetivos são meros acidentes no mecanismo dos desejos eventuais. A dor benfeitora e conservadora do mundo é intolerável. A disciplina constitui angustioso cárcere e o serviço aos semelhantes representa pesada humilhação. Nunca perdoa, não sabe renunciar, dói ceder em favor de alguém e, quando ajuda, exige do beneficiado a subserviência do escravo. Desditoso o homem que vive, respira e age segundo a carne. Os conflitos da posse atormentam-lhe o coração por tempo indeterminado com o mesmo calor da vida selvagem. Ai dele, todavia, porque a hora renovadora soará sempre. E se fugiu a atmosfera da imortalidade, se asfixiou as melhores aspirações da própria alma, se escapou ao exercício salutar do sofrimento, se fez questão de aumentar apetites e prazeres pela absoluta integração com o lado inferior da vida, poderá esperar o fim do corpo, senão sepulcro, sombra e impossibilidade dentro da noite cruel. Essa lição de Emmanuel, eu considero ela muito boa, porque ela chama a atenção da gente para a questão de que nós vivemos muito baseado nas referências físicas que nós temos da vida. Nós temos desenvolvido em nós 5 sentidos, ou pelo menos a gente considera muitos 5 sentidos. E esses 5 sentidos estão perfeitamente adaptados para a nossa vida aqui na Terra, para as questões materiais, o tato, o paladar, o olfato, a visão, todos eles perfeitamente adaptados para que a gente tenha uma vida na Terra com todo o conforto possível. Já identificaram outros órgãos dos sentidos em nós. Diz, segundo o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, dizem que são 26 órgãos dos sentidos que existem em nós. Mas nós vamos cuidar desses que nós estamos mais acostumados. Então, esses órgãos, estando perfeitamente, nos dando a condição de estarmos perfeitamente adaptados à nossa vida aqui na Terra, não nos dá a condição de percebermos essas coisas que existem para além da vida na Terra, que é o que a doutrina espírita trata, que é justamente a questão da alma. Para isso, existe o famoso 6º sentido, que é a mediunidade.
Agora, a mediunidade ainda é elevada muito pelo aspecto do sobrenatural, né? Então, tudo isso traz em nós uma série de dúvidas. E nós não aproveitamos esse sexto sentido. Muitas vezes nós temos vários exemplos. Uma mãe que está lavando roupa no tanque, de repente tem um sobressalto e pensa assim, meu filho está tendo algum problema. Chega, vai correndo no quarto e a cômoda está quase caindo em cima do menino. Ou o menino está quase caindo em cima da cômoda. Este é o sexto sentido. Simplesmente a gente dá um nome de instinto maternal, mas na realidade o que pode ter ocorrido é que algum espírito ali presente, ou a própria ligação vibratória da mãe com o filho, dá para ela a noção do perigo que está acontecendo, ela pega e toma uma providência. Então, esse é um dos aspectos da questão de uma vida, de uma realidade que existe para além do corpo físico. O fato é que, quando a gente desencarna, toda essa estrutura física, junto com todos esses sentidos, permanece aqui na Terra. E nós, de posse do perispírito, que é o corpo espiritual, vamos ter uma vida de consciência mais ampla, percebendo coisas mais amplamente que a gente não percebia com a nossa vida aqui na Terra, incorporados no corpo físico. Então, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo todos esses itens que nós vamos rever agora com calma, para que a gente possa fazer a associação e possa tirar o máximo do texto de Emmanuel nessa análise que ele faz do Evangelho. Ele fala, para quem vive segundo a carne, então, isto é de conformidade com os impulsos inferiores, a estação da luta terrestre não é mais que uma série de acontecimentos vazios. Porque a gente não consegue perceber os benefícios que a gente tem da prece, porque a gente acha que ela não tem valor. A gente não consegue perceber os benefícios da sensibilidade para as coisas que estão emergindo da beleza da natureza, do pôr do sol, de uma visão bucólica. E ele prossegue. Em todos os momentos, a limitação se aliar fantasma incessante. Cérebro esmagado pelas noções negativas, encontrar-se-á com a morte a cada passo. Para quem vive encarcerado na Terra, não existe a possibilidade do apoio divino, do apoio do Cristo, porque isso tudo para ele não é uma questão prática. Então, ele se apoia apenas em si próprio, naquilo que ele consegue alcançar, naquilo que ele consegue elaborar, naquilo que ele consegue apalpar. A ideia de um pai que está sempre nos acompanhando, que conhece todas as nossas necessidades e que nos ajuda em todas as situações de dificuldade que ocorram, que nos apoia, que nos dá liberdade limitada àquilo que a gente precisa aprender pelo exercício da experiência, das experiências negativas e das experiências positivas. Então, quer dizer, eu estou preso e o fato de eu já ter uma visão mais ampla com relação à visão espiritual, e aí eu poder me conectar com essa realidade espiritual, deixa de existir. Então, tudo é mais difícil, tudo é mais duro. Para a consciência que teve a infelicidade de esposar concepções tão escuras, não passará a existência humana de comédia infeliz. No sofrimento, identifica uma causa adequada ao desespero. Se eu não tenho essas noções, se eu não tenho a noção da vida passada, se eu não tenho a noção das consequências de que minha vida de agora é o resultado das consequências das minhas decisões passadas, eu fico totalmente perdido. Eu não entendo que eu posso, da mesma forma como eu tomei a decisão inadequada lá atrás, tomar uma decisão adequada agora e fazer um mundo mais feliz para mim, eu não tenho essa esperança. Então, é como ele fala, um sofrimento, um desespero. No trabalho destinado à purificação espiritual, sente o clima da revolta. Purificação espiritual. O que seria essa purificação espiritual, né? A não ser eu poder ter a oportunidade de rever decisões inadequadas e tomar novas decisões no lugar delas.
ter a possibilidade de encontrar situações que eu escolhi inadequadamente e poder corrigi-la, como é o que ocorre comigo o tempo inteiro. O amor divino me permite encontrar com situações as quais eu decidi inadequadamente em encarnações passadas, para poder enfrentá-las novamente aí com uma nova disposição. Essa disposição nova, ela só pode ser baseada no Evangelho de Jesus, porque ele nos dá lá a forma, a condição, as especificações, para que eu possa enfrentar adequadamente essas mesmas experiências que eu escolhi inadequadamente, escolher de uma forma melhor agora. Isso pode significar sofrimento? Sim, lógico, pode significar. Porque o que nós escolhemos inadequadamente lá atrás, e foram muitas vezes, se transformou em hábito, que muitas vezes a gente faz até sem pensar. Imagina a dificuldade que não é alterar um hábito que você faz sem pensar. Então, o fato de eu me movimentar dessa forma, já tendo a consciência de que eu estou enfrentando agora situações as quais eu escolhi inadequadamente para poder fazê-las de forma diferente, ter total consciência de que isso que eu estou vivendo é o resultado de uma escolha inapropriada e que me resta apenas não reagir, mas agir calmamente, adequadamente, para poder enfrentar aquela situação de forma que todos que estão envolvidos saiam bem. Isso é uma possibilidade que só me dá quem não vive só segundo a carne. Isso é uma possibilidade só para quem sabe que existe uma realidade para além da vida física. Uma vida imortal, na qual eu retomo a consciência do meu espírito de forma integral e posso rever situações e retomá-las para uma decisão melhor. Quem vive segundo a carne não pode contar com a bênção do amor, porque, porquanto, em face da apreciação que lhe é própria, os laços afetivos são meros acidentes do mecanismo dos desejos eventuais. Ora, a gente sabe na doutrina espírita que o processo reencarnatório, a família no processo reencarnatório é uma situação de extrema importância, porque traduz aí o amor divino por todos nós. Ou seja, numa situação de reencarnação, Deus permite que a gente se reencontre com almas que possam temperar as nossas experiências, as experiências que temos que enfrentar. Então, no lar, a gente encontra pessoas que se amam e pessoas que têm dificuldade extrema entre si. Com relação às pessoas que se amam, elas se abastecem umas às outras no desgaste energético, que é a convivência com uma alma que a gente não consegue se entender com ela. Então, a gente vê o exemplo do amor divino. Então, se eu vivo segundo a carne, eu acho que os reencontros espirituais são só situações meramente feitas ao acaso. Não é verdade. Porque nada na natureza é feito ao acaso. Todas elas sofrem disposições, todas elas sofrem disposições das leis divinas. Que se são leis divinas, são leis de amor. Se são leis de amor, são leis feitas próprias para que a gente possa enfrentar experiências e situações que vão desenvolver a nossa alma, levar a nossa alma a um processo de evolução. E evolução do espírito imortal que está dentro de mim, porque somos todos nós filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, centelhas divinas, Deus está dentro de nós e está fora de nós. Então, se eu vivo segundo a carne, já é outra coisa que eu não acredito, porque como? E pode ter dentro de mim, a não ser células, átomos, moléculas, líquidos, nada que possa representar uma imortalidade, uma coisa superior, uma coisa transcendente. Perco totalmente a esperança. A dor benfeitora e conservadora do mundo é intolerável. A disciplina constitui amargo cárcere e o serviço aos semelhantes representa pesada humilhação. O serviço ao semelhante é justamente o desenvolvimento do amor ao próximo. Porque desde a nossa origem,
O instinto de sobrevivência é a coisa que fala mais forte na gente. Então, todos nós vivemos baseados no instinto de sobrevivência. E o instinto de sobrevivência só significa uma coisa: eu tenho que viver. O que está à minha volta está para me sustentar, para que a minha sobrevivência seja garantida. Então, a evolução do ser humano, o desenvolvimento do ser humano mostra que é muito mais fácil se eu viver em comunidade, em cooperação com o próximo, do que eu viver com todos os outros a meu serviço. Mesmo porque, se eu penso que a melhor coisa que pode acontecer é todo mundo me servir, o outro também vai pensar a mesma coisa. O outro também vai pensar a mesma coisa. Então, nossa vida vai ser um conflito permanente. Ao passo que nós entendermos que somos complementares uns aos outros e podemos, com as capacidades inerentes ao nosso espírito, com as capacidades inerentes a todos os benefícios que Deus nos deu, podemos colaborar uns com os outros e assim realizarmos muitas e muitas coisas úteis, uns para com os outros também. Isso é uma coisa mais do que comprovada, que um grupo pode sobreviver muito melhor, pode se ajudar mutuamente e ter uma capacidade de sobrevivência muito maior do que em qualquer outra situação individual que a gente possa ter. Nunca perdoa, não sabe renunciar, dói-lhe ceder em favor de alguém e, quando ajuda, exige do beneficiado a subserviência do escravo. É o que a gente acabou de falar, né? A gente tem a impressão que as pessoas estão à nossa disposição, que as pessoas estão para o nosso serviço. E as leis divinas falam ao contrário. Para mim fazer, inclusive, ao próximo aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. Então, nós deixamos de ser o centro do universo para sermos o centro do universo das pessoas e, logicamente, se eu sou o centro de alguém vai ser o meu centro, mas por uma situação de consequência, não por uma situação de que eu vou impor isso para as pessoas. Desditoso o homem que vive, respira e age segundo a carne. Os conflitos da posse atormentam-lhe o coração por tempo indeterminado com o mesmo calor da vida selvagem. Então, a questão da posse, a questão dos bens, a questão do ter, tudo isso passa a ser uma imposição mental a ponto da pessoa viver por conta daqueles bens. A vida dele se torna um inferno porque, nos dias de hoje, em que todos estão passando muitas vezes por muitas privações, quando alguém vê alguém com muitos bens, ele quer se apossar daquele bem. E ele usa todos os recursos que ele tem, inteligência, para poder se apoderar do bem das outras pessoas. E aí, de onde surgiu todos esses recursos de segurança para os nossos lares, para com as nossas pessoas, para a manutenção dos nossos bens. Então, se nós tivéssemos aprendido a viver com o necessário, a nossa vida seria muito mais simples. Mas, como isso foi desenvolvido ao longo do tempo, hoje nós temos que cuidar das pessoas. Mas a melhor maneira que nós temos, então, de beneficiar as pessoas baseado no que nós temos, é o compartilhamento das coisas que nós temos. As pessoas que têm muitos bens, elas podem trazer muito benefício para as pessoas. Aliás, a gente acredita, como está lá no Evangelho, que se todos os bens fossem repartidos igualmente para as pessoas, em breve algumas pessoas teriam mais e outras teriam menos. Então, você vê que isso é uma coisa natural. A capacidade que as pessoas têm de gerir bens, de manter os bens, e outras de não saber gerir bens. Então, precisamos uns dos outros para que a gente possa conviver com essas que saibam gerir bem os bens, para que possa haver uma melhor distribuição
Então, a pessoa que consegue ter bens, gerir bem esses bens e beneficiar pessoas com esses bens, está cumprindo uma tarefa importantíssima. Importantíssima. Então, o nosso problema está, se eu tenho a capacidade grande de gerar bens, se isso é uma força na minha alma, o que devo fazer? Dispor de tudo? Não. Gere benefícios para o maior número de pessoas que você puder, dentro do campo da educação, dentro do campo da produção, dentro do campo da comunicação. São vários os campos em que a gente pode ser útil na questão de desenvolver o benefício dos recursos para o próximo. Mas a gente pode ver que isso não dá para ser segundo a carne, porque a pessoa que sabe distribuir bem os benefícios, gerar benefícios, tem consciência de que os bens que estão em suas mãos são para gerar benefício, isso é uma capacidade, uma qualidade da sua alma, que já é uma coisa para além da carne. Então, nós temos que ter em mente isso. Todos nós somos espíritos em evolução, em desenvolvimento. Os recursos que nós temos são oriundos de Deus, nosso Pai. Toda a sapiência, toda a capacidade que nós temos de fazer, seja o que for, ele vem oriundo de, na nossa criação divina, Deus transmitir a seus filhos esse potencial. Então, nossa necessidade, as nossas melhores possibilidades estão em a gente pegar esses recursos todos e gerar benefício para os outros. Porque, se a gente for analisar bem, a gente fica muito feliz quando alguém está feliz. E tem e existe um momento melhor para outra pessoa ficar feliz, que quando você dá a ela a condição de felicidade. Então, vamos pegar os recursos todos que nós temos. Recursos que muitas vezes a gente nem sabe que tem, mas que existem dentro da gente. E vamos ver como é que a gente pode gerar benefício para as pessoas. Não é pegar tudo que a gente tem e dar para as pessoas. É para a gente pegar tudo que a gente tem e dividir com as pessoas também usufruindo dos benefícios do nosso trabalho. Porque Deus não desaprova quem trabalha. O Pai apoia todos que trabalham e que sabem dividir todos esses benefícios para com seus irmãos. E administrar e gerir benefícios significa, muitas vezes, eu saber usar adequadamente, manter adequadamente, plantar adequadamente, estocar adequadamente, para que, nas estações adequadas, todos esses benefícios possam se multiplicar para todos. E ele termina aqui. Ai dele, todavia, porque a hora renovadora soará sempre. E se fugiu a atmosfera da imortalidade, se asfixiou as melhores aspirações da própria alma, se escapou ao exercício salutar do sofrimento, se fez questão de aumentar apetites e prazeres pela absoluta integração com o lado inferior da vida, que poderá esperar do corpo, se não sepulcro, sombra e impossibilidade dentro da noite cruel? Então, para aquela pessoa que vive só segundo a carne, nada mais resta do que o fim. E, felizmente, isso não é verdade. Agora, ela se coloca numa situação mental que, após o desencarne dela, como a gente vê nas obras de André Luiz, se você pega lá o livro, lá, e tem um capítulo que chama Prece de Esmalha, ela e alguns colaboradores, André Luiz e Aniceto, vão visitar um imenso galpão em que tem inúmeras almas, milhares, dormindo ao resto do chão, numa cama baixinha. E André Luiz pergunta para Aniceto, Aniceto, o que são esses irmãos que estão deitados? E ele diz para o André Luiz, esses são irmãos que acreditavam que após a morte não existia nada. Se condicionaram de tal forma que quando desencarnam, ficam nesse espaço,
até que um dia a bondade divina possa ajudá-los a despertar. Então, nesse galpão, eram contados os milhares. Tudo porque, durante a vida, existia após a morte um nada. E graças a Deus, nós que estamos aqui participando desse momento, visitando essa casa espírita virtual, já temos as noções de que isso não é verdade. Na realidade, o nosso espírito é imortal. O nosso corpo físico é uma estrutura que também está em evolução, usada para o fim de nós estarmos na Terra, porque a Terra necessita de um corpo dessa forma. A partir do momento que nós tivermos todas as experiências úteis para o desenvolvimento do nosso espírito, e que as experiências que nós temos uns para com os outros aqui na Terra se encerrarem, nós vamos para outros orbes em que o nosso corpo será completamente diferente desse. E aí, lá, usaremos as estruturas que aquele orbe oferece e que são estruturas mais sublimes, mais rarefeitas. E aí o nosso corpo terá uma outra forma, uma outra luminosidade, uma outra capacidade. Será um corpo de carne, mas ele já terá uma contextura bem diferente do nosso. E aí dará para a nossa alma uma liberdade muito maior de perceber as coisas que transcendem o nosso corpo físico, que nós temos inúmera dificuldade de perceber com esse corpo. E quando nós percebemos, muitas vezes ela se comporta de forma muito difícil para a nossa interpretação. É a nossa condição vibratória. E é a famosa mediunidade. A mediunidade nada mais é do que a capacidade que nós temos de perceber as coisas que transcendem o nosso corpo físico. E isso é uma coisa inerente do nosso corpo físico. Todas as pessoas têm mediunidade. Umas mais desenvolvidas, outras menos desenvolvidas. Mas todas nós temos. Por quê? Porque é um sentido inerente ao nosso desenvolvimento biológico. Então, à medida que o nosso corpo físico vai se desenvolvendo, a sensibilidade humana vai ficando cada vez mais patente e cada vez mais clara em todos nós. Por isso, a utilidade de nós estudarmos todos os aspectos que a doutrina espírita nos traz, no livro dos Médiuns, como obra básica, em uma série de obras desenvolvidas aí por Emmanuel, por André Luiz, na pena mediúnica de Chico Xavier, que pode ser útil para que a gente possa começar a ter consciência dessa sensibilidade que nós temos e muitas vezes nós nunca fizemos uso disso. Deturpou-se a ideia da mediunidade, que ela é uma coisa feita para que a gente fosse olhar os espíritos. Não, não é para isso. É para que a gente perceba uma realidade que existe e da qual todos nós vamos ter consciência dela à medida que nós somos evoluindo, para que a gente possa manter os nossos laços. Quantas pessoas perderam seus entes queridos, perderam entre aspas, se separaram dos seus entes queridos no momento da morte e estão inconsoláveis. Olha os momentos que nós estamos vivendo hoje, pessoal. Os desencarnes volumosos, em que a pessoa fica totalmente inconsolável porque ela perdeu o ente querido, ela não perdeu ninguém. O amor não deixou de existir. As ligações não deixam de existir. Agora, por causa da nossa vivência segundo a carne, nós não temos capacidade nem de encontrar com elas durante o sono. Se elas se aproximam de nós, geram em nós toda uma instabilidade emocional, que a gente chora desconsoladamente, perdendo totalmente o controle das emoções. Tudo porque nós nos mantemos ignorantes, inconscientes da realidade da vida imortal, de que existe uma vida para além da carne, pujante, movimentada, criativa, trabalhadora, produtora, cuidadora, amorosa, da qual nós podemos fazer parte se nós tivermos a condição vibratória para isso.
se nós já começarmos a ter condições de compreensão de que existem coisas, situações, pessoas para além do corpo de carne, do corpo físico. Então, esse é o chamamento que Jesus faz no trecho de Paulo, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Então, se nós não nos abrirmos para poder compreender essas coisas de forma mais ampla, isso é uma morte para a gente, pessoal. E quantos de nós já não vivemos nessa morte hoje? Quantos de nós, quando perdemos as esperanças, embora espíritas, temos um sentimento de morte? Então, sendo espírita ou não sendo espírita, porque a realidade da vida imortal ela é para além da religião, vamos procurar tomar consciência dela. São inúmeras obras, inúmeros livros que estão à nossa disposição. A literatura é vasta, não só na doutrina espírita, como muitos estudiosos já compreendem que existe uma realidade extra-física. Vamos tomar consciência dela. E tomando consciência dela, não vamos esquecer das referências de Jesus. Porque a questão da vida imortal é uma questão, pessoal, não científica, é uma questão ética, uma questão moral. Para que a gente possa, uma vez tendo consciência dessa imortalidade da alma, usá-la para benefício pessoal e para benefício coletivo. Então, nós agradecemos a paciência de vocês, por estarem conosco aqui ouvindo. Agradecemos a oportunidade pela casa, nos dada pela Casa Bezerra de Menezes Nosso Lar. E esperamos que essas palavras simples que nós trouxemos seja útil para todos que aí se encontram e possa, de alguma forma, apoiar no desenvolvimento da vida diária, no enfrentamento das dificuldades da luta diária, porque esse é um dos aspectos principais da doutrina espírita. Nos dá condição de enfrentarmos os nossos desafios da vida diária. E a vida diária nossa significa imortalidade da alma. Obrigado a todos. Paz em Jesus. Que assim seja.